Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a essa palestra pública, a este momento de reflexão do Grupo Espírita Fraternidade. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez, né? É um prazer estar aqui. Meu nome é Soraya, eu sou do Centro Espírita André Luiz, no Guará, né? O tema da nossa reflexão de hoje é uniões antipáticas. Este é o nosso tema. Mas antes de irmos para o tema, nós vamos fazer uma leitura como preparo de ambiente. A leitura, ela foi tirada de Pão Nosso, Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. A questão, o item 120, que é conciliação. E esse texto tem tudo a ver com o que vamos discutir na noite de hoje, sobre o que vamos refletir na noite de hoje, né? Então vamos lá. Conciliação. Concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial de justiça e te encerre na prisão. Então essa é uma fala de Jesus, está presente no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 25. Vamos ver o que Emmanuel traz sobre essa passagem. Muitas almas enobrecidas, após receberem a exortação desta passagem, sofrem intimamente por esbarrarem com a dureza do adversário de ontem, inacessível a qualquer conciliação. A advertência do Mestre, no entanto, é fundamentalmente consoladora para a consciência individual. Assevera a palavra do Senhor, concilia-te, o que equivale a dizer, faze de tua parte. E ele continua, corrige quanto for possível, relativamente aos erros do passado, movimenta-te no sentido de revelar a boa vontade perseverante, insiste na bondade e na compreensão. Se o adversário é ignorante, medita na época em que também desconhecias as obrigações primordiais e observa se não agiste com piores características. Se é perverso, categoriza-o à conta de doente e dementado em vias de cura. Faz o bem que puderes, enquanto palmilhas os mesmos caminhos, porque se for um inimigo tão implacável que te busca entregar ao juiz, de qualquer modo, terás então igualmente provas e testemunhos a apresentar. O julgamento legítimo inclui todas as peças, e somente os espíritos francamente impenetráveis ao bem sofrerão o rigor da extrema justiça. Trabalha, pois, quanto seja possível no capítulo da harmonização, mas se o adversário te desdenha os bons desejos, concilia-te com a própria consciência e espera confiante. Então aqui, como a doutrina espírita, ela nos aquieta o coração, quanto ela nos possibilita verdades que nos aquietam a alma, né? Então Emmanuel traz aqui o seguinte, olha, tenta você, né? Tentemos nós nos conciliar com o adversário, trazendo harmonia, buscando quebrar, né, essa dificuldade, buscando uma comunicação, pensando bem, trazendo bem, sendo paciente com o outro, sendo compreensivo com o outro. E se o outro, infelizmente, não está em condições dessa harmonização, desse reencontro, que possamos ter paz com a nossa consciência, de termos tentado de todas as formas uma boa comunicação com aquela pessoa, né? Então, esse tema tem tudo a ver, né, com uniões antipáticas, que é o nosso tema da noite de hoje. Então, diante disso, né, antes de irmos, né, para o tema da noite, nós vamos fazer a nossa prece inicial. Então, vamos fechar os nossos olhos, vamos buscar aquietar o nosso coração, a nossa mente, buscarmos estar com uma sintonia fina com os responsáveis por essa atividade, que possamos, Senhor, ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, que a cada dia mais e mais possamos compreender mais
da Tua Palavra. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Ti, Jesus. Bem, quem já me conhece faz cara de primeira vez, porque eu sempre inicio questionando se estamos todos aqui. E o convite para estarmos aqui é porque tantas vezes nós vamos lá para o passado, a gente revisita o nosso passado e traz tristeza, traz culpa, traz ressentimento, traz mágoa. Isso nos enche o coração de tristeza. E quantas vezes nós vamos para o futuro trazendo ansiedade, trazendo preocupações, trazendo medos. E a vida, ela está acontecendo aqui e agora. Pode ser que alguma fala que for dita hoje aqui traga um entendimento interno e um elo comece a fazer sentido dentro de cada um de nós. Mas para que isso aconteça, precisamos estar presentes, precisamos estar aqui. Então esse é o convite, que a gente consiga eliminar um pouco desses estímulos externos nesse momento que estamos aqui dispostos a compreender mais sobre a Boa Nova. Dito isso, outro ponto também que é importante, nós falarmos, é que tudo que é dito aqui estará permeando, a doutrina espírita enquanto ciência, a doutrina espírita enquanto filosofia, a doutrina espírita enquanto religião. A doutrina espírita, enquanto religião, ela é cristã, então tudo que tem a ver com Jesus nos interessa, nós queremos saber, nós estudamos. E a doutrina espírita, enquanto cristã, ela é monoteísta. Então, há apenas um só Deus, Criador de todas as coisas. Dito isso, vamos lá. Então, o tema de hoje está presente no livro dos Espíritos, Quem não conhece o livro dos Espíritos, é um livro de perguntas e respostas, são mais de 1000 perguntas, então quem tiver interesse, conheça, nós temos ele em meio digital também, vocês podem buscar. Vocês podem buscar temas específicos que chamem a atenção de vocês ou lê-lo de forma contínua. Ele, em sua estrutura, ele é dividido em 4 partes, em 4 livros, Então, tem o livro dos Espíritos dividido em 4 livros. O primeiro livro, ele é chamado Das Causas Primeiras. O segundo livro é o que nós vamos tratar hoje de uma parte dele, que é o Mundo Espírita ou dos Espíritos. O terceiro livro é chamado de Leis Morais e o quarto livro é chamado de Esperanças e Consolações, O tema sobre uniões antipáticas e simpáticas está presente então no livro segundo, repetindo que é o Mundo Espírita ou dos Espíritos, no capítulo 7º. Dentro desse capítulo 7º, ele traz assim, que é Retorno à Vida Corporal, um subtítulo, Aí ele traz Prelúdios do Retorno à Vida Corporal, União da Alma e do Corpo, ele vai... E o 7º item deste capítulo é Simpatias e Antipatias, então uniões simpáticas e uniões antipáticas. E o último item deste capítulo é Esquecimento do Passado. Então, lembrando, se existem uniões antipáticas, existem também uniões simpáticas. E o tema de hoje são as uniões antipáticas. E aí Kardec, lá na questão 389, eu achei interessante trazer quais foram as perguntas que Kardec fez e quais foram as respostas que os espíritos superiores nos deram, A pergunta 389, Kardec pergunta assim, vem cá, de onde vem essa repulsa de grátis, trazendo o termo popular, Por que eu não gosto do outro assim de graça? Nem conheço o fulano e já não gosto dele, por que isso acontece? E aí os espíritos superiores nos respondem. Esses espíritos, eles se adivinham e se reconhecem, sem se falarem. Então, eles se adivinham e se reconhecem, sem se falar. Então, se nós não nos falamos e existe essa antipatia entre nós, provavelmente essa antipatia está vindo de uma outra vida, de uma outra existência nossa na carne, de um encontro que tivemos em outro momento.
Kardec, na questão 390, ele continua, ele pergunta assim, vem cá, por eu ter esse sentimento de antipatia pelo outro, essa antipatia de graça, significa que eu sou uma pessoa má? Significa que somos maus, né? E aí os espíritos superiores respondem, não, apenas significa que nós temos modos de pensar diferente, que nós não concordamos em diversas opiniões, mas isso não quer dizer que o espírito, que eu seja má por não gostar de outra pessoa. E os espíritos colocam mais, conforme formos evoluindo, essas diferenças de pensamento deixarão de ter tanta importância e nós não teremos mais esse sentimento de antipatia pelo outro. Só que Kardec, na questão 391, ele continua, mas vem cá, esse sentimento de antipatia que acontece entre nós, né? Ele se apresenta primeiro em um espírito que é bom ou em um espírito que é mau? Então, essa questão do sentimento, né, de antipatia estar relacionada à maldade era um ponto que estava incomodando Kardec, por isso que ele fez esses questionamentos. Ele coloca assim, aí os espíritos superiores respondem, nos dois, tanto no bom espírito quanto no mau espírito. O que vai fazer a diferença são as causas e os efeitos desta antipatia, né? Então, nos espíritos maus, essa antipatia ela vai trazer ódio, ciúme, desejo de fazer o mal, desejo de vingança, né? E para o espírito bom, ele vai ter essa repulsa, né? Essa dificuldade de relacionamento, né? Mas isso não vai trazer nem ódio, nem ciúme, nem desejo de fazer o mal. É claro que vai fazer com que haja um distanciamento. Eu vou evitar contato com aquele que me causa essa antipatia e eu vou lastimar, não podermos ter uma boa relação, né? Então, olha que interessante isso, né? Então, pode se apresentar tanto em espíritos bons quanto em espíritos maus, né? Agora, o que fazer com esse sentimento de antipatia vai depender do grau de evolução e de amadurecimento e de entendimento desse espírito, né? E aí, gente, quando nós falamos em uniões antipáticas, sempre vem na nossa mente casamentos, né? As nossas uniões afetivas, né? E o interessante é que o que deveria nos unir ou nos ligar a uma outra pessoa no matrimônio, para o matrimônio, deveria ser o amor. Só que não é sempre assim, né? E aí tem uma obra de Martins Peralva, chamada Estudando a Mediunidade. E aí, nesta obra, Martins Peralva faz uma divisão em 5 tipos de casamento. Eu achei interessante trazer isso para nós, para que a gente reflita sobre os tipos de casamento que tem, levando, né, a uma reflexão sobre uniões antipáticas, né? Então, Martins Peralva coloca assim, olha, o primeiro tipo de casamento seriam os casamentos acidentais. Então, existe uma atração momentânea, né, relacionada a interesses materiais ou físicos, mas geralmente aquele casamento tende a ser curto. Ele pode durar mais? Pode. Mas esse tipo de casamento acidental, de repente, assim, com interesses mais materiais, eles tendem a ser curtos. O segundo tipo de casamento que ele coloca são os casamentos provacionais, que existem um encontro de almas, elas se encontram numa reencarnação para quitar débitos, né, reparar faltas do passado e para desenvolver o amor e o perdão. Olha só, desenvolver o amor e o perdão. O terceiro tipo de casamento que o Martins Peralva traz são sacrificiais. Então, um espírito mais evoluído, ele reencarna com uma programação de ajudar, né, esse outro espírito nessa reencarnação. Então, como é que se fala? É um mais evoluído para ajudar o outro. É um casamento sacrificial. O quarto tipo de casamento que ele coloca são casamentos afins. Então, são espíritos que se unem, né? Eles se encontram nessa reencarnação para se fortalecerem.
Então é uma união afim mesmo, eles se buscam, se procuram, se encontram para se fortalecerem. E o quinto e último tipo de casamento são os casamentos transcendentais. E aí o Martins Peralva coloca que é extremamente raro esse tipo de casamento. Então, ele acontece com o encontro de espíritos altamente evoluídos que eles vêm para a Terra para fazer algo grandioso para a humanidade toda, né? Para todo mundo. Não é algo só para aquela família, é algo que se estende, é a união de afins de espíritos superiores para um bem muito maior. Então é importante, por que é importante a gente refletir sobre esse tipo de casamento, né? Porque algumas vezes nós podemos nos perder, e quantas vezes nós ouvimos pessoas falarem assim: poxa, o meu casamento está muito ruim, meu marido é assim, assim, assado, minha esposa é assim, assim, assado, mas eu vou perseverar até o fim, eu vou continuar nesse casamento, mesmo estando infeliz, mesmo sabendo que não está dando certo, porque eu não quero nunca mais, em outra vida, reencontrar aquela pessoa. E o convite de Deus sobre a união de dois seres para a constituição de uma família é o amor. Então, se está faltando amor, se está faltando respeito, se está faltando a busca pelo perdão, a busca pela compreensão, aquele casamento ele já está fadado ao fracasso. Né? E nós temos um item, né, no Evangelho segundo o Espiritismo que fala sobre a indissolubilidade do casamento. Então, se existem leis humanas que elas estão sendo alteradas conforme aquela sociedade ela está evoluindo, então nós devemos, né, entender que a lei está colaborando ou corroborando com algo que já realmente não existe, não tem amor ali. Então, por que continuar nesse casamento que está trazendo tristeza, que está trazendo ofensa, que está trazendo dor? Deus quer que você ame, Deus não quer que você sofra, né? E aí, nós podemos fazer uma ligação sobre casamento, que pode começar com uma união simpática e com o passar do tempo ir para uma união antipática, né? Para entender que as uniões antipáticas, elas podem se apresentar também. Eu trouxe esse exemplo sobre casamentos, mas nós podemos ter uniões antipáticas com vizinhos, no nosso ambiente de trabalho, na nossa comunidade, na nossa igreja, né, na nossa casa de oração, nós podemos ter dificuldades com alguém, ou alguém que a gente vê na TV, que a gente não teve nenhum contato, mas que a gente tem aquela antipatia. Então, a antipatia, ela pode se apresentar em qualquer relação nossa, né? Agora, o ponto fundamental, que é sobre o concilia-te com o teu irmão, que é a passagem de Emmanuel, são aquelas relações que nós não podemos colocar ex na frente, né? Eu estou copiando uma fala de Jorge Elahá, né, que é um palestrante espírita de Porto Velho, hoje ele se divide entre Porto Velho e Curitiba, que ele faz esse comentário e eu acho ele muito rico, que ele coloca assim, olha, as nossas relações que nós precisamos insistir para fazer o bem, para conciliar no caso, são todas aquelas que nós não podemos colocar o ex na frente. Existe ex-mulher? Existe ex-marido? Existe ex-pai? Existe ex-mãe? Existe ex-filho? Existe ex-irmão? Não. Então, todos aqueles que nós não temos como colocar ex na frente, são eles que nós precisamos desenvolver o trabalho de conciliação, o trabalho de perdão, o trabalho de harmonia, né? Mas aí a gente se pergunta, vem cá, mas por que Deus permite que essas uniões aconteçam, né? Então, diante dessa pergunta, por que Deus permite, nós precisamos trazer para cá bases da doutrina espírita. Então, quais são as bases, as principais bases? O processo reencarnatório, então as nossas vidas sucessivas, né? A solidariedade que existe entre uma vida e outra. Então, eu sou solidária a tudo que eu fiz no passado. Tudo que eu fiz virá à tona para que eu possa reparar, para que eu possa trabalhar. Então, e também a individualidade nossa enquanto espírito imortal.
Então, quando o meu corpo falece, o que falece é isso aqui, as minhas virtudes, elas me acompanham, os meus vícios me acompanham, os meus ódios, o meu sentimento de vingança me acompanha. E aí, durante o processo, né, estando eu na erraticidade entre uma vida e outra, com toda a assessoria possível que a espiritualidade amiga traz para nós, eu posso, poxa, está na hora de eu reencontrar aquela pessoa que, porventura, pode ter me levado à pobreza, pode ter me levado ao desencarne, pode ter me trazido humilhações, pode ter me ofendido deveras. E eu, em um rompante de compreensão e de entendimento, na tentativa de não me estacionar, mas de me aperfeiçoar enquanto espírito imortal, e esclarecido, né, com toda essa assessoria, eu peço para retornar. Justamente no seio daquela família, com aquela pessoa, com aquele irmão, com aquele pai, com aquela mãe, na tentativa de trabalhar o amor e o perdão. E esse ponto é interessante porque quantas vezes nós, com certeza todos aqui já devem ter ouvido falar, e é um exemplo, tá? De mães que apresentam a depressão pós-parto. Então, elas geram aquela criança por 9 meses. Quando a criança nasce, ela não consegue nem dar de mamar para aquela criança. Ela não quer mais aquela criança. Ela sente uma antipatia de graça por aquela criança. Mas eu estou trazendo como possibilidade, né? Lembrando que as obras de André Luiz, elas nos deixam muito claro, né? Que nenhuma reencarnação é igual e nenhum desencarne é igual. A intenção é que a gente estenda o nosso olhar sobre o tema de antipatias, de uniões antipáticas, levando o termo união para dentro do nosso lar, para as nossas relações familiares, aqueles que a gente não pode colocar o ex na frente, para tentar compreender que talvez uma dificuldade de relacionamento entre filho e pai, filho e mãe e entre irmãos pode estar relacionada a alguma antipatia, algum ódio, alguma dificuldade que nós tivemos numa outra vida. E Deus possibilita esse reencontro nessa vida para que possamos trabalhar e transformar tudo isso em caridade, tudo isso em amor, tudo isso em harmonia, né? E aí tem uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Naquele item ingratidão dos filhos e os laços de família, e esse ponto é interessante, lembrando, né? O corpo vem do corpo, mas o espírito não vem do espírito. Então, o corpo, geneticamente, nós estamos trazendo as características da nossa família. Mas, enquanto o espírito, é um espírito que está vindo de algum ponto, né? De alguma situação evolutiva, né? De alguma camada evolutiva para aquela família, para trabalhar questões. Então, pode ser que naquela família tenhamos encontros simpáticos, muito bom. É uma família que vai crescer, que vai se desenvolver, com essa simpatia existente naquele meio, vai ser muito bom. Mas pode ser que entre alguém ali tenhamos antipatia. E ela vem justamente para possibilitar esse reencontro, para que possamos trabalhar o perdão. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca assim, que aquele que entende mais, possa olhar para o outro e falar, um de nós muito machucou, um de nós muito causou dor. Que possamos, nesse momento, enquanto estamos a caminho, trabalhar essas nossas diferenças, trabalhar o amor, trabalhar a tolerância. É claro que pode ser que essa relação, conforme vamos crescendo, ela se torne muito, muito, muito desafiadora. E aí nós precisamos, mais uma vez, revisitar o Evangelho segundo o Espiritismo, que ele coloca assim, olha, se você não consegue perdoar o seu inimigo, né? Se você não consegue conviver com ele, trazer ele para debaixo da tua asa, abraçar, porque tem toda uma questão de vibração, de antipatia, né? De uma sintonia que não fecha, se você já consegue orar por ele, rezar por ele, ficar feliz quando ele consegue alguma coisa, é isso que você dá conta de fazer nessa vida. E tá bom.
Essa quebra, esse encontro agora já está sendo suficiente para trabalhar diferenças. Já está bom, é o que dá para dar conta, é o que dá para fazer. Então, perdoar o inimigo não significa ter que estar com ele debaixo da mesma casa. Pode significar um distanciamento saudável para a saúde mental daqueles envolvidos, mas que as preces e as vibrações, né, de paciência, do bem, cheguem até outro. Então, sejamos nós aquele que busca reconciliar com o inimigo, reconciliar com aquele que tanto machuca, né? E aí, outro ponto também que é importante, já no finalzinho da nossa reflexão, é lembrar da nossa cadeia evolutiva. No próprio livro dos Espíritos, né, eles alertam, eles nos trazem, né, claro que não é uma coisa pronta e acabada, eles colocam só para efeito de organização, né. Então, os espíritos imperfeitos são 5 escalas, fora as subescalas que tem entre uma e outra. Espíritos bons são 4 escalas, espíritos puros, uma escala. Então, toda essa comunicação, todo esse apoio que nós temos de tentar nos tornar pessoas melhores, nós estamos sendo assessorados por espíritos bons, né? Pelos bons espíritos, pelos espíritos superiores, que estão a um passo de serem espíritos puros. Então, que possamos, através de toda a documentação, de toda a literatura espírita que nós temos, do Evangelho, né? Porque a boa nova de Jesus, ela é revolucionária quanto à caridade, quanto ao perdão, quanto à tolerância, nos amarmos, né? Tentarmos transformar essas antipatias em simpatias. Então, esse é o convite, né? Esse é o nosso trabalho, né? De tentar reparar, de tentar amar, de tentar sermos tolerantes. Então, mais uma vez eu agradeço, né, pelo convite, né, de estar aqui com vocês e vamos fazer a nossa prece de encerramento. Então, vamos mais uma vez fechar os nossos olhos. Ó Senhor da vida, que essas energias benfazejas que recebemos, que elas se estendam até os nossos lares, até os nossos amigos, até os nossos amados. Senhor, conceda-nos a tua paz, que possamos percebê-lo agindo em nossas vidas através das pessoas e através das circunstâncias. Senhor, sê conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Ti, Jesus.